Oi, gente! Hoje está Pintando Saúde e nós vamos aprender um pouco sobre o esqueleto. Antes de assistir esse vídeo, é importante que você assista o primeiro vídeo sobre o sistema esquelético, onde vai falar sobre a função dos ossos e sobre a classificação deles também. Então, hoje a gente vai ver um pouco da nomenclatura dos ossos, que é muito importante os profissionais de saúde conheçam esses ossos para que entendam melhor as fraturas, onde eles se localizam, como funciona realmente esse sistema que é tão importante para o funcionamento do nosso corpo. Então, para a gente começar a aprender o nome dos ossos, a gente vai dividir o esqueleto em partes, certo? Então, nós vamos primeiro conhecer os ossos que fazem parte da cabeça, depois da coluna vertebral, da caixa torácica, aí vamos para a cintura escapular e membro superior, cintura pélvica e membro inferior. Como eu disse a vocês, nós vamos começar pela cabeça. Então, a gente vai dividir em ossos do crânio e ossos da face, certo? Então, os ossos do crânio, a gente vai começar aqui pelo frontal, seguido o osso parietal direito e parietal esquerdo. A gente tem dois. Na região posterior, a gente vai ter o occipital. Aqui na lateral, a gente tem o osso temporal. E dentro mesmo do nosso crânio, nós vamos ter aqui, ó, o osso esfenoide, que tem um formato de borboleta, e o etimoide, que é essa lâminazinha aqui, que ele vai descer e vai formar o septo nasal junto da cartilagem, certo? Agora, seguido dos ossos do crânio, nós vamos para os ossos da face, certo? Então, vamos começar com esse aqui, que muita gente tem ele bem marcado na maçã do rosto, que é o zigomático. Seguido aqui desse, ó, grandão, que faz a parte superior da boca, onde fica os dentes superiores, é a maxila ou osso maxilar. Aí a gente vai ter, ó, os ossos nasais, aqui, ó, de um lado e do outro. E a gente tem a mandíbula, certo? Agora que nós já aprendemos os ossos do crânio e os ossos da face, nós vamos aprender sobre os ossos que compõem aqui a nossa coluna vertebral, certo? A coluna vertebral é formada por vértebras que são empilhadas para formar toda essa estrutura aqui, certo? Então, ela é dividida em 4 partes, que é a região cervical, a região torácica, lombar e sacrococcígea. Ou vocês podem ver separado entre a região do sacro e do cóccix, certo? Então, na nossa cervical nós vamos ter 7 vértebras. E a nomenclatura delas é C1, C2, C3, C4, C5, C6 e C7. Seguindo pelas torácicas, que são 12, a gente tem T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11 e T12. Quando a gente chega na lombar, que são 5 vértebras, a gente vai nomear entre L1, L2, L3, L4 e L5. No sacro, normalmente tem 5 vértebras que são fundidas, mas aí a gente pode dizer que é S1, S2, S3, S4 e S5. E o cóccix vai depender muito da pessoa, que são entre 3 a 2 vértebras fundidas, certo? Agora que nós já aprendemos sobre a coluna vertebral, nós vamos aprender um pouco sobre o nosso gradil costal, certo? Que é formado pelo osso do externo e as costelas. O osso do externo, que fica aqui central, que é externo com S, então é o externo, ele é dividido em 3 partes. Então, a gente tem o manúbrio, o corpo e o processo tifoide. E é a partir daqui que as nossas costelas vão se conectar, certo? Então, a gente vai ter o osso, vai ter uma cartilagem costal e a costela. Nós vamos ter 12 pares de costela, 12 de um lado, 12 do outro. E a gente vai dividir elas em 3 grupos. Então, a gente vai ter o primeiro grupo, que são 7 costelas, que a gente chama de costelas verdadeiras. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por que elas são consideradas costelas verdadeiras? Porque elas se conectam diretamente ao externo por sua própria cartilagem, vejam. Aqui, ó, ela tem uma conexão direta até essa aqui. As 7 primeiras. Depois dela, a gente vai ver as 3 falsas. Por que elas são falsas? Porque elas não têm uma conexão direta com o externo. É como se elas pegassem carona pela cartilagem costal da 7ª costela. Então, ó, 1, 2, 3, que são consideradas costelas falsas. E nós temos as 2 últimas, que são as flutuantes, porque elas não se conectam com nenhuma cartilagem costal. Então, a gente tem 1 e 2. Essas são as costelas flutuantes.
Então, nós já aprendemos os ossos do crânio, da face, da coluna vertebral e do gradil costal. A gente vai agora para os membros superiores e inferiores. Então, o que é que vai conectar o nosso membro superior aqui ao nosso gradil costal? A gente vai ter a cintura escapular, certo? Que é formada pela clavícula, esse ossinho aqui, e a escápula, que fica aqui atrás, certo? Então, eles vão formar a cintura escapular, de onde vai vir a conexão com o nosso membro superior. Aí, a gente tem o braço, que é formado pelo húmero, e vai ter o antebraço. Então, não confundam. Na prova de anatomia, muita gente confunde, dizer que aqui é o braço. Braço, antebraço. O antebraço é formado por dois ossos, que é o rádio e a una. Como não confundir? O rádio vai estar sempre perto do primeiro dedo, que é o polegar, certo? Então, no ladinho de onde está o polegar é o rádio. Rádio e una formam o antebraço. Aqui na mão, nós vamos ter os ossinhos do carpo, que nessa peça não dá para ver muito bem. E aí, a gente vai ter os metacarpos, que são esses ossos aqui, ó, que ficam na palma da nossa mão, certo? Ó, aqui. A gente vai ter 5 metacarpos. O primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Lembrando, primeiro dedo é o polegar e assim se segue. 1, 2, 3, 4, 5. Então, é primeiro metacarpo, segundo metacarpo, terceiro metacarpo, quarto e quinto metacarpo. E aí, depois dos metacarpos, vão vir as falanges. O primeiro dedo só possui 2 falanges, uma falange proximal e uma falange distal. Nos outros dedos, nós vamos ter falange proximal, medial e distal. Proximal, medial e distal. Então, como é que a gente vai dizer? Vamos supor que teve uma fratura aqui. Então, teve uma fratura na falange proximal do quarto dedo, certo? Então, é assim que a gente vai diferenciar. Falange distal do quinto dedo, falange medial do segundo dedo, certo? Pronto, já aprendemos tudo sobre crânio, face, coluna vertebral, gradil costal, membro superior, cintura escapular. Agora vamos para membro inferior e cintura pélvica. A cintura pélvica é formada aqui pelos ossos do ilíaco, que se conectam à coluna vertebral pelo nosso sacro. Então, esse osso aqui a gente vai dividir ele em 3 partes, que é o ilho, o isquio aqui, ó, e o pubis. Então, o nosso osso ilíaco é dividido em 3 partes, ilho, isquio, aqui, ó, a gente vê mais internamente, e essa região do pubis, que é onde tem a sínfise púbica, que conecta aqui os 2 ossos na frente. Então, essa é a nossa cintura pélvica. E aí, nós vamos ter os membros inferiores, certo? Então, na nossa coxa, nós vamos ter aqui o fêmur, que eu acho que é o osso mais conhecido do corpo. Aqui no joelho, a gente tem a patela, que é um osso sesamoide. E descendo mais um pouquinho, nós vamos ter a nossa perna, que assim como o antebraço é formada por 2 ossos, que é a tíbia, que ela fica mais medial, ela é mais grossa, e a fíbula. Na faculdade me ensinaram, para não confundir, que a fíbula é fina e fora, então ela fica aqui na região mais lateral, e a tíbia fica na região medial, mais dentro, certo? Então, tíbia e fíbula. Agora, nós vamos aqui para o pé, certo? Então, a gente vai ter aqui a região do nosso tornozelo, que vai ser formado por uns ossinhos. Aqui nessa peça dá para ver direitinho. Então, a gente tem esse aqui, que é o calcânio, que forma aquele ossinho que fica lá no nosso calcanhar. Aqui em cima, nós conseguimos ver o osso talos, aqui, ó, talos, navicular, o cuboide e 3 cuneiformes. O cuneiforme medial, intermédio e lateral. Como é que a gente vai fazer essa nomenclatura? O nosso dedo, o maior, que a gente chama de hálux, que é o nosso dedão, ele fica na região medial do corpo, ó. Aqui a gente tem a tíbia, que é medial. Se você olhar para o seu próprio pé, você vai ver que é assim. Então, a gente sabe cuneiforme medial, intermédio e lateral. Vai ter os metatarsos. Na mão é metacarpo, aqui é metatarso. Do mesmo jeito, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, metatarso. E as falanges também. Aí o hálux, que é o dedão igual ao polegar, só tem 2 falanges, proximal e distal. E os outros dedos têm falange proximal, média e distal. E assim vai. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto dedo.
Se você gostou do vídeo, então clica no gostei, se inscreve no canal, deixa o seu comentário, manda ideias de novos vídeos e se ele te ajudou de alguma forma, compartilha também o conhecimento com as outras pessoas. Tchau, tchau! Ufa!